Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Eu nem acredito, mas hoje de fato é o último vídeo do estudo de Paulo e Estevão, um estudo longo, né, que a gente tentou fazer miudinho, tentou esmiuçar o máximo que pudemos dessa obra portentosa dentro das nossas naturais limitações, e contamos com essa convivência, parceria, acompanhamento e estímulo, né? Tiveram momentos atribulados, que pessoalmente nós passamos, né? E tínhamos até dificuldade em gravar, em ler a obra e retirar as reflexões, e recebemos o estímulo de vocês. Cadê o vídeo? Né? Faltou essa semana, cadê? Tá atrasado. E isso é muito bom, porque nos estimula e mantém a nossa atenção ao que é essencial, que é viver esse evangelho todos os dias no limite das nossas possibilidades. Então estamos muito felizes dessa conclusão. Este é de longe o vídeo mais emocionante, porque a história é muito emocionante. O final do livro Paulo e Estevão é muito lindo, né? É a típica mensagem: vale a pena ter vivido tudo, todas as pedradas, todas as incompreensões, todas as fustigações de juízo, as ansiedades, tudo vale a pena por causa do final, por causa do coroamento, né? Como a gente já teve a oportunidade aqui de observar em alguns vídeos, os títulos dos capítulos que Emmanuel coloca, eles não são por acaso. Em geral, os títulos dão spoiler sobre o que a gente vê no final. E com esse capítulo, o 10º da segunda parte, não é diferente. Ao encontro do Mestre, de fato, marca o encontro de Saulo, agora Paulo, com o Mestre Jesus e mais algumas pessoas que a gente vai ter condição de citar aqui. Esse momento final da vida de Paulo, a gente conseguiu fazer algumas contextualizações com o Evangelho, e eu vou ter condição aqui de citar, o que é muito bonito e reforça essa mensagem do cristianismo primitivo presente, né, nos nossos dias. Então, hoje é o vídeo 100, sem mais delongas, vamos lá. No nosso vídeo anterior, nós vimos que a ordem dada pela sentença de César, a morte dos cristãos, né, foi enfrentada por Paulo com serenidade e calma, né, mesmo num momento tão difícil como esse. E ele agora estava com a sentença da sua morte. Ele morreria pela espada, sob a incumbência de Tigelino e os seus asseclas, e efetivamente assim acontece. Paulo se deixa conduzir para o local onde ele seria assassinado. Então Emmanuel vai dizer: ao chegar ao local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Essas palavras, elas devem ter sido no momento proferidas sob forte emoção. A gente fica tentando imaginar a emoção, né, dos soldados romanos, enfim, que acompanhavam Paulo, que tinham uma autoridade moral, né, inquestionável, e cuja presença deveria meter medo, né, e impor respeito àqueles que já tinham abraçado a fé cristã. A serenidade e calma nos momentos difíceis é o grande diferencial daquele que realmente vive conforme a lei de Deus. E essa era uma característica marcante de Paulo de Tarso. Então, perante aquela confissão do soldado, Paulo vai dizer de uma forma muito enérgica o seguinte: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados
em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. E aí eu me lembrei da cena quando Jesus caminhava rumo ao Gólgota pela Via Crucis e as mulheres piedosas, né, aparecem chorando por ele. Lucas capítulo 23, versículos 27 a 32. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois ei que virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Porque se fazem assim com lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. Então é bem similar a circunstância e a posição. Talvez pelo texto de Lucas a gente sinta um pouco mais de amor, de doçura nas palavras de Jesus, até porque a situação era um pouco diferente nesse aspecto, né? Ali não eram as senhoras querendo assassinar Jesus, mas querendo ampará-lo e consolá-lo. E aqui Paulo tem mesmo, né, que agir de forma enérgica, até para que o soldado faça aquilo que deve ser feito, que é a ordem de Roma e o fim da sua existência. Mas por isso também a gente vê a coragem de Paulo. Imagina você estar com uma faca no pescoço e aí o seu assassino, né, denota né, pena de você, está se questionando sobre matar você ou não, aí você vira pro assassino e diz: não tema, termine o seu serviço. Realmente é alguém que tem plena convicção da mensagem eterna, que sabe o seu papel, né, que tem a consciência tranquila pela execução do seu papel, que entende que o outro, ali nas vestes do assassino, né, do escandaloso, é um instrumento que o Pai colocou para o despedir desse mundo, né, e que talvez aquele momento seja decisivo para uma redenção dele. Então é um jogo de emoções, mas de fato nos espanta a força, resolução, serenidade, né, e poder de decisão que Paulo conserva em todos os momentos da sua vida, principalmente nesse momento final. E aí o que acontece é que o algoz continua a ficar assombrado com aquela força, né? Poder daquelas palavras que com certeza penetraram fundo nas suas emoções. E Paulo mais uma vez diz: não tremais, cumpre vosso dever até o fim. E aquilo dali foi a energia que faltava e o soldado efetivamente degola Paulo de Tarso. A sua cabeça rola, né, pelo campo e ele sem articular qualquer palavra, né, o seu corpo tomba. E é interessante Emmanuel fazer essa descrição, né? O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, junto com a pleiade de espíritos que foi destinada a ampará-lo na codificação, vai anotar que cada um sente uma repercussão. E aí o tipo de repercussão, a duração, depende de cada estilo de vida, né? Varia de pessoa para pessoa, mas a gente vê que nem Paulo de Tarso esteve indene dessa repercussão que faz parte desse desenlace das conexões, né, perispirituais com o corpo físico, que ali recebe
uma morte como essa violenta, né? Que a gente não pode deixar de considerar. Mas o mais importante é o que Emmanuel anota. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo, né? E é interessante a descrição de que Paulo parecia cego, tateando nas sombras. E ele se lembra de quando ele foi para Damasco perseguir Ananias e também fica com a cegueira, né? E se lembra de tudo que ele passou, de todo o aprendizado, de como sua vida se transformou a partir daquele momento, dos desafios que ele precisou enfrentar, né? Desse abismo imenso que o separava de Jesus, que ele precisou vencer a custa do esforço pessoal. E Emmanuel diz que ele tenta se reerguer, tenta voltar a ver, tenta tomar consciência daquilo que está acontecendo, mas sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Aquela expectativa pelas respostas, né, que todos nós temos. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus ainda que tateasse em densas trevas. Então, aquela energia e coragem do seu espírito o animava sempre, porque fazia parte de quem ele era, né, aqui no mundo corpóreo ou no mundo espiritual. E dentro daquelas densas sombras, quem ele vê, né? Qual a primeira pessoa que se acerca dele para o acolher? Ananias, né? E o reconhecimento entre ambos é narrado com profunda emoção. E é o próprio Ananias quem vai dizer: um dia Jesus mandou que eu te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te. Já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção. E a partir desse momento ele começa a deslumbrar-se, né, com o mundo espiritual e com a visão daquele velho soldado que venceu todas as batalhas da vida. E ele continua: vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. E aí Emmanuel vai dizer que ele sentia-se jovem, feliz, né? Que ele percebia como é a vida, a realidade no mundo espiritual, né? A sua pele não estava mais enrugada, né? Os seus olhos encovados. É como se ele sentia-se como se tivesse absorvido o elixir da juventude, né? E sentia-se jovem novamente. E a próxima pessoa que ele reencontra é Gamaliel. E reencontrando Gamaliel e Ananias, né, faz questão de abraçá-los os dois, justamente como um ato de reconhecimento pela importância que os dois tiveram na sua vida. E aí Emmanuel vai dizer: ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. E então Ananias dizia: este é o hino dos prisioneiros libertados. E pergunta qual seria o primeiro desejo do apóstolo na esfera dos redimidos. E aí Emmanuel diz que ele se lembra de Abigail, dos seus sonhos de juventude, né, de rever a noiva bem-amada, como era de se esperar para qualquer ser humano, mas que antes de satisfazer os seus próprios caprichos, Emmanuel diz, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, e integrado no ministério divino, diz que gostaria de rever Jerusalém e fazer uma prece, né, por todos aqueles locais onde ele cometeu tantos crimes, né, tantos males, mas agora se reconhecia, né, a imensa gratidão, a imensa bondade e misericórdia do Criador de ter se compadecido da sua condição de redimido
para que ele pudesse seguir os novos passos. E aí Emmanuel diz que ele revê todas aquelas cenas, né, todos aqueles locais, sempre orando demoradamente em cada um deles. E até que chega um momento alto, né, desse nosso vídeo. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado, em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul. Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da emoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos em um assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçou com efusão. Esse momento nos lembra a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Que os seus apóstolos mais próximos tiveram a honra de participar desse momento histórico. E Emmanuel diz que Paulo, embevecido, arrebatado por essa cena maravilhosa, buscou o olhar complacente de Jesus, né, como que pedindo a ele uma autorização para dedicar o seu afeto, né, as suas palavras, os seus gestos de amor mais profundos pelos 2 irmãos. E Emmanuel encerra dizendo: o mestre sorriu indulgente e carinhoso falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim termina a história, né? Os fiéis trabalhadores ditosos, depois de muito se sacrificarem, renunciarem a si mesmos, né, tomarem a sua cruz e seguir o Cristo, efetivamente se encontram no abraço carinhoso desse amorável Mestre. Que sirva de bom ânimo e esperança para todos nós, né, meus amigos? Que a gente possa suportar as nossas aflições pequenas para um dia também estarmos nessa situação. Eu espero demais que esse estudo tenha sido útil. Agradeço muito a participação e presença de vocês, né? A gente faz esse trabalho de uma forma muito despretensiosa mesmo. E se uma pessoa for beneficiada, para a gente já será muito bom. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.